A paz do Senhor, irmãos e irmãs, neste domingo que nós teremos a nossa Santa Ceia, nós louvamos e agradecemos a Deus pelos cuidados que Ele teve conosco durante a semana, pelas bênçãos derramadas e pela sua graça em nossas vidas. E nós vamos começar o nosso culto, irmãos e irmãs, abrindo a nossa Bíblia no Salmo número 1. Salmo número 1, vamos ler o seguinte. Este salmo fala sobre os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação de justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Com esses salmos, nós saudamos aos irmãos e às irmãs com a paz do Senhor. E com esse salmo, nós nos sentimos convidados e convidadas a fazermos parte da família de Deus, a fazermos parte do povo de Deus. E sejamos todos bem-aventurados, bem-aventuradas, felizes em oferecermos esse culto ao nosso Deus, em oferecermos as nossas vidas no altar do Senhor. Esse espírito nós vamos cantar agora, com esse espírito, pegando o nosso hinário, para cantarmos o hino número 64. O hino número 64 de nossos hinários. Hino número 64. Me tem sustentado. Eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. Ser presente, o rebanho apacentar. Ser presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao aprisco do Senhor. Leva os teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste doce amor. As pastagens de celeste doce amor. Oh Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por mais um domingo. Te agradecemos, ó Pai, porque a tua misericórdia é maravilhosa demais para as nossas vidas. Mesmo não merecendo,
tu ainda te importas conosco, te preocupas conosco e desejas, ó Pai, que nós sejamos salvos, que a nossa vida seja cheia de bênçãos e seja cheia, ó Pai, da tua graça. Queremos que continue conosco, abençoe esse culto, abençoe as nossas famílias, abençoe nossas casas. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Este é o momento de adoração ao nosso Deus, irmãos e irmãs. E nós vamos cantar 2 cânticos do nosso cancioneiro, como sempre. O primeiro será o número 10 e o segundo o número 15. Então vamos cantar. O primeiro cântico será o número 10 e o segundo o número 15. Número 10, nosso cancioneiro, que fala sobre Cristo é meu. Cristo é meu, sem Cristo é meu, minha vida se transformou. Desde que eu vi, crendo recebi a eterna salvação. Seu amor Ele trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas ouça a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero amar como Cristo amou e seu sangue por mim derramou. Quero então cantar e ao seu lado andar, toda a vida lhe entregar. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas ouça a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Seu amor Ele trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar e tanto procurar e achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas ouça a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Amém. Agora vamos cantar o cântico número 15. Número 15 do nosso cancioneiro. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu pros meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque
Irmãos e irmãs, este é o momento da confissão dos nossos pecados e, como sempre, nós reconhecemos as nossas falhas e sabemos que ninguém é perfeito, mas nós nos colocamos diante de Deus, abrindo nossos corações para que o seu Espírito habite em nós e nos aperfeiçoe. Aperfeiçoa a nossa maneira de ser, o nosso comportamento, a nossa vida como um todo. E para isso nós vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias e nós vamos ler o Salmo número 15. Repetindo, abrimos as Bíblias no Salmo 15, no versículo 1 ao versículo 5. Fala sobre o cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Então, irmãos e irmãs, a cada domingo que nós abrimos a palavra de Deus, é uma oportunidade de nós aprendermos com o Senhor, a buscarmos aquela vida de paz, de alegria e de harmonia, principalmente na família. Ou seja, nós aprendemos com a palavra de Deus fugindo do pecado, daquelas coisas que não agradam a Deus, daquelas coisas que atrapalham a nossa vida, atrapalham a vida da família, atrapalham a vida na sociedade e no mundo. O primeiro elemento que o texto nos fala, ele diz que nós somos cidadãos dos céus, ou seja, nós pertencemos aos céus. E Deus quer que nós voltemos aos céus. Deus quer que no final da nossa vida, nós voltemos para o braço do Pai. Assim como nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus quer que nós voltemos para Ele. E para isso nós precisamos de alguns elementos importantes para a nossa vida. Vivermos na integridade, sermos uma pessoa íntegras, de bom caráter, uma pessoa que fala o que faz, uma pessoa que pratica a palavra de Deus, uma pessoa que tem apenas uma cara, não é uma pessoa com a qual as outras pessoas desconfiam, mas uma pessoa íntegra no seu comportamento, no seu andar, uma pessoa coerente. Essa é a primeira marca de um cidadão dos céus. E a outra marca importante é que essa pessoa pratique a justiça. Não pense apenas em si, mas pense também na família, nas pessoas, se coloca no lugar do outro e divide tudo que tem, ele divide igualmente para cada pessoa, cada um segundo a sua necessidade, a justiça. Que não deixa que alguém cometa injustiça, nem ela mesma cometa injustiça. Outro elemento importante aqui é a verdade. Sem verdade, nós não seremos felizes. Quando nós vivemos na mentira, quando nós falamos a mentira, nós estamos num terreno arenoso, num terreno que afunda, num terreno que vai nos levar à perdição, Por isso, nós devemos falar a verdade, porque a verdade é que liberta. E se somos cidadãos dos céus, nós temos que ser verdadeiros. E depois tem outros elementos também, e que a gente
poderia tomar para este domingo. A pessoa honesta, verdadeira, não pode fazer suborno, não pode praticar suborno, nem aceita suborno, né? Nós vemos no nosso Brasil de hoje, há muito suborno, e nós devemos estar longe disso, né? E não devemos fazer falso testemunho, né? Também isso não é de Deus. Então nós somos privilegiados porque Deus nos chama e quer que nós nos voltemos para Ele, aliás. Então, irmãos e irmãs, vamos pensar na nossa vida, vamos meditar e pedir perdão para Deus por todas as vezes que nós não nos comportamos de acordo com os elementos que o texto traz aqui, mesmo sendo cristãos e cristãs. Então vamos orar em silêncio. Cada um e cada uma conhece a sua vida, conhece as suas fraquezas, conhece as suas virtudes. Este é o grande momento onde vamos colocar diante de Deus, nos colocando para Ele, dizendo, Senhor, que nós carecemos da sua graça. Pedir a Ele que Ele nos purifique de todo mal e nos ensine a verdade, a sermos verdadeiros cidadãos dos céus. Oremos em silêncio. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo convite que Tu nos fazes para que voltemos à Sua casa, que também é a nossa casa. Obrigado, ó Pai, pelo ensinamento que nos dás para nos tornarmos verdadeiros cidadãos dos céus. E queremos, ó Pai, entregar nossas vidas porque sabemos das nossas fraquezas, sabemos dos nossos defeitos e sabemos que sem o Teu Espírito Santo nós não conseguiremos. Por isso, ó Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo possa habitar em nós e retirar todo o mal. Retirar, ó Pai, toda a ganância, retirar toda a mentira, retirar todo o sentimento de ódio, retirar todo o sentimento de egoísmo que nós temos, todo o espírito mau que existe em nós, ó Pai Santo. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa retirar das nossas vidas, para nos tornarmos cidadãs e cidadãos dos céus. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento tão rico em nossas vidas, onde nós colocamos as nossas vidas no Teu altar e dizemos, Senhor, nós temos pecado contra Ti e contra o nosso próximo, contra a nossa família. Nós temos feito as coisas que não Te agradam, por isso pedimos perdão e sabemos que, apesar de tudo, Tu nos amas e nos perdoas. Por isso continue conosco, ensina-nos a sermos cada vez mais próximos de Ti e a termos prazer na Tua lei e nela meditarmos de dia e de noite. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Este é o momento da nossa mensagem, irmãos e irmãs, e para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. Repetindo, Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 15. E eu vou pedir para o meu filho, convidar meu filho mais velho, Daniel, que vai fazer essa leitura para nós, enquanto nos acompanhamos. Pode começar, Daniel. A escolha dos 12 apóstolos.
os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. As instruções para os 12. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graças recebedes, de graça dar. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém. Obrigado, Daniel. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar a Tua palavra no Teu altar e assim como as nossas vidas, para que esta palavra possa nos acompanhar em todas as nossas vidas, em todo momento das nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Como ouvimos, irmãos e irmãs, o texto lido pelo Daniel, meu filho mais velho, ele fala sobre chamado. E também fala sobre missão. Então, há um chamado para uma missão. No começo do nosso texto, nós lemos o Salmo número 1, que fala sobre a árvore plantada junto ao rio. Lemos sobre a importância de ficarmos longe daqueles que não querem viver segundo a vontade de Deus. E no texto da nossa confissão, nós lemos sobre quem seria o cidadão dos céus, quais seriam as condições para sermos cidadão dos céus. Somos chamados. E agora nesse texto, Jesus
chama alguns discípulos. Ou seja, Jesus tem uma missão e para essa missão ser realizada, ele precisa de pessoas que se dispõem, que aceitem e que se apresentem diante dele. Porque essa missão não é dele, é do Pai dele. E ele tem urgência em que essa missão se cumpra. E quando Jesus chama os discípulos para ensinar-lhes, ele não faz muita escolha no sentido de merecimento, achando que um ia merecer mais, que o outro ia merecer menos. Ele chama, inclusive, aqueles que, aos olhos dos fariseus ou dos homens do poder daquele momento, não serviriam para missão nenhuma, que eram pescadores, um coletor de impostos, e o outro era publicano, que foi chamado para essa missão. E o incrível nesse texto, irmãos e irmãs, é que cada um ali é chamado pelo próprio nome. Só que nesse chamado de Jesus, as pessoas vão se encontrar. E vão ter surpresa, porque esse é um chamado muito diferente do chamado que nós temos na nossa vida. Esse é o chamado para pescar pessoas. Que coisa estranha, né, irmãos e irmãs? Ou seja, os pescadores que estavam acostumados a pescar peixes, agora Jesus lhes faz outra proposta de pescarem pessoas. Então, aquela atividade primeira, né, de pescar peixes, é transformada numa atividade estranha de pescar pessoas. Mas mesmo assim, esses discípulos aceitam o desafio, aceitam o chamado de Deus e vão, não reclamam, e vão aprender com Jesus. E Jesus então passa a ensinar-lhes, né, qual seria o objetivo dessa missão. E passa a fazer então a explanação do que eles deveriam fazer para que essa missão se cumprisse. Primeiro, eles teriam que caminhar muito. Eles teriam que buscar pessoas. Eles teriam que tratar de questões que até naquele momento não tinham tratado. Tinham que levar para pessoas a mensagem do reino de Deus. Até aí, tudo bem. É fácil. Só que Jesus lhes fala também que nessa caminhada, nessa missão, eles não vão poder levar nem ouro, nem 2 túnicas, nem alforje, não vão levar nada. Ou seja, eles vão como se fossem desprovidos de tudo. E aí podia surgir a pergunta, dizer, mas como é que nós vamos conseguir fazer a missão se nós não temos nada? Como é que nós vamos fazer a missão se nós somos tão simples
E ainda mais, Jesus diz que se vocês vão abençoar as pessoas, se vocês receberam de graça dai. Então aqui a missão, o chamado de Jesus, já difere dos outros chamados que nós temos recebido na nossa vida. É um chamado remunerado, chamado que você dá alguma coisa e recebe outra coisa. Aqui não. A missão aqui é trabalhar de graça para Deus. Porque Deus nos chama, tudo que Ele nos dá de graça. Então, irmãos e irmãs, nós também somos chamados. Esse chamado continua hoje. Nós somos chamados para Deus. Porque a principal preocupação de Jesus é a salvação das nossas almas. É a salvação daquelas pessoas que estão perdidas, daquelas pessoas que se afastaram de Deus. E Jesus começa pelos judeus da época, porque esses judeus já conheciam a palavra, esses judeus já conheciam a Torá, e a missão dele de salvar o mundo tinha que começar por esses. Por isso ele diz, não vão para a terra dos samaritanos, nem vão para a terra dos ímpios. Não vão. Primeiro é a casa de Israel. Ou seja, e por que isso? Porque se nós queremos converter as pessoas, se nós queremos que as pessoas aceitem a palavra de Deus, tem que começar por nós. Ou seja, se não convertermos as pessoas que já conhecem a palavra, as pessoas que se dizem filhos e filhas de Deus, fica difícil convencermos as outras pessoas de fora. E quando falo em converter, irmãos e irmãs, eu falo em mudar o nosso comportamento. Quando falo em converter, em mudança de caminho, mudança de hábitos, mudança de vida. Porque o reino de Deus está próximo. E quando se fala o reino de Deus está próximo, quer dizer que esse reino tem que vir para nós primeiro, principalmente na igreja. Nós temos que viver o reino de Deus, que é reino de amor, de paz, de alegria, de bondade e de misericórdia. Por isso que nós somos chamados. Assim como os discípulos foram chamados, nós também somos chamados por Deus, nome por nome. E Ele não se importa se nós somos pecadores ou pecadoras, porque Ele nos chama para nos aperfeiçoar, para nos tornar filhos e filhas e cidadãos de Deus. E nesse convite, assim como os discípulos foram chamados, a nossa resposta tem que ser sim, Senhor, eis-me aqui e faça-se segundo a sua vontade. E Jesus, repito aqui, como já tenho dito, Ele não manda nada a ninguém. Ele não nos manda fazer nada que Ele não tenha feito. E quando a gente aceita esse convite, nós também devemos aceitar as consequências desse convite. E nessas consequências nós vamos encontrar pessoas que não vão querer a palavra de Deus, pessoas que vão nos ofender, pessoas que vão nos perseguir, inclusive pessoas que vão nos tirar a vida. Mas aí a Bíblia nos diz o seguinte, que não devemos ter medo daquelas pessoas que só matam o corpo, porque a alma pertence a Deus, a alma pertence a Jesus. E o interesse de Deus é a nossa alma, para quando morrermos e voltarmos para o reino de céus. Porque o nosso corpo vai se tornar terra. Então, por que devemos ter medo? Essa mensagem, irmãos e irmãs, essa missão vai nos trazer problemas. Porque na missão nós vamos falar a verdade. E o nosso mundo não está preparado para a verdade. Nesta missão, nós temos que semear a justiça. E o nosso mundo, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, muitas vezes não está preparado para receber as coisas da justiça. E eu pergunto, irmãos e irmãs, o que fazer? Será que desistimos
de semear a palavra de Deus só porque vamos ter problemas. E Jesus nos diz que nós teremos problemas, mas nós venceremos. Porque quando Jesus nos manda para a missão, sem levar nada, na verdade nós levamos o Espírito Santo de Deus. Nós levamos o Espírito Santo que nos consola, que nos anima, que nos capacita, que nos dá a palavra para que aquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus também possam conhecer e possam se juntar a nós. Essa é a missão de Deus. E a Santa Ceia, irmãos e irmãs, é o símbolo onde Jesus entrega a sua vida, seu corpo e seu sangue para nos resgatar. No momento que eu tomo a Santa Ceia, eu estou dizendo, Senhor, eu estou entregando a minha vida, eu estou entregando o meu corpo, para aqueles que ainda não te conhecem. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos agora, irmãos e irmãs, proceder. Vamos tomar a nossa Santa Ceia. Aqui está o cálice e aqui está o pão. E Jesus, então, senta-se à mesa com seus discípulos para mais uma vez mostrar qual seria a sua missão e qual missão ele deixaria para nós. E essa missão é simbolizada pelo pão e pelo sangue, pelo pão e pelo suco. E diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que foi traído, tendo partido o pão, disse: este é o meu corpo que eu dou por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A mesa do Senhor está preparada, e é o Senhor ressurreto e presente conosco que nos convida para fazermos parte da sua Santa Ceia. Portanto, podemos, irmãos, lá em casa, dividir o pão, pegar um pedaço para cada um e cada uma e comermos. Para podermos tomar do cálice. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse privilégio de fazermos parte da tua mesa e de fazermos parte da tua missão. Ensina-nos, ó Pai, a andar segundo o teu caminho, a entregar nosso corpo e nosso sangue. Porque quem mata o corpo não consegue matar a alma, ó Pai Santo. E nós queremos estar contigo, queremos voltar para ti. Esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Pedimos ainda ao Pai por todas as famílias deste mundo, todos que sofrem, todos os enfermos, todos desempregados. Pedimos também por essa pandemia, pedimos por todas as famílias durante essa semana, que tu possas nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que excede todo o nosso entendimento, pedimos que permaneça conosco, agora e para todo sempre. Amém.